Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Fernando. Nós estamos agora com a 8ª aula do curso Bases da Fé Cristã. Na aula passada nós falamos a respeito dos anjos. Na aula de hoje nós falaremos a respeito de Satanás e dos demônios. E talvez você já deve ter se perguntado, né? Quem são os demônios? Quem é Satanás e o que eles fazem? Bom, os demônios são anjos também. Vimos na semana passada como os anjos são. E os demônios, eles são anjos, né? Uma das características dos anjos e dos demônios é que eles são espíritos, ou seja, eles não possuem corpo, um corpo físico, né? Eles são feitos de espírito. A diferença entre os anjos de Deus e os demônios é que os demônios são os anjos que pecaram. Dessa forma, vemos que temos dois grupos de anjos. Nós temos os anjos bons, que se mantiveram fiéis a Deus, e temos os anjos maus, que são os demônios, que são os anjos que pecaram. Apesar do pecado, esses anjos eles continuam com as mesmas características que eles possuíam quando eles eram anjos bons. Os anjos também são criaturas de Deus, eles são seres que foram criados por Deus, né? Antes de caírem, esses anjos eles eram bons. Porque a Bíblia relata lá no começo do Gênesis, após Deus ter criado todas as coisas, ele olhou tudo e ficou satisfeito. E ele viu que tudo aquilo que ele tinha criado era bom, inclusive os anjos que depois se rebelaram. A Bíblia não é muito clara quando fala a respeito da queda dos anjos, mas nós podemos deduzir que ela acontece depois da criação e antes do pecado de Adão. O fator que fez, o motivo que fez com que os anjos se tornassem demônios foi o pecado. A Bíblia fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Veja o quão sério é o pecado. Ele foi o responsável pela queda dos anjos, né? Foi por causa do pecado que eles cometeram que Deus expulsou eles do céu. O grupo de anjos rebeldes tem um líder, e o seu nome é Satanás. É muito comum acharmos que o líder dos demônios seja Lúcifer, mas não é bem assim. Não podemos dizer que Lúcifer seja o nome do líder dos demônios. Por quê? Porque não é o que a Bíblia nos diz. Em todos os textos bíblicos, nós vemos quando se refere aos demônios ou ao seu líder, ele é identificado como Satanás, Diabo, a serpente, Beelzebul, príncipe desse mundo, príncipe da potestade do ar e o maligno. Em nenhum texto bíblico nós vemos a palavra Lúcifer ela ser relacionada com Satanás. Nenhum autor bíblico chama Satanás de Lúcifer. Na descrição do vídeo eu vou colocar ali o link de alguns vídeos que explicam essa questão entre Lúcifer ser Satanás ou não. A Bíblia também nos mostra que Satanás ele foi homicida desde o princípio e é o pai da mentira. Ele também é o criador do pecado. Ele também tentou Eva e Eva caiu na sua conversa. Depois ele tentou Jesus Cristo, mas este o resistiu. Ele também tenta de todas as formas cegar o homem para que não veja o Evangelho de Jesus Cristo. O N. Gruden nos diz que Satanás usa muitas estratégias para impedir o propósito cristão. Ele usa tentações, dúvidas, mentiras, culpa, medo, confusão, orgulho, inveja, entre outras coisas.
Hoje em dia, muitos crentes, muitos cristãos, católicos, evangélicos e até mesmo pessoas de outras religiões possuem um pensamento de que o diabo é um ser poderoso. Alguns pensam que ele é tão poderoso quanto Deus. E pensam até mesmo que eles travam uma batalha, uma luta em pé de igualdade. Inclusive, há algum tempo atrás, circulou no Facebook uma figura onde de um lado tem Jesus Cristo e do outro lado tem o diabo. E eles estão numa mesa fazendo uma queda de braço, como se tivessem a mesma força. Mas isto é uma mentira, por quê? O próprio pai da mentira usou para ensinar que ele e Jesus possuem a mesma força. Em toda a Bíblia é possível ver que Satanás possui algum tipo de força ou poder, mas essa força e esse poder eles estão limitados. Satanás não tem toda a liberdade que ele gostaria, ele não tem todo o poder que ele gostaria, né? Isso está limitado, isso é restringido por Deus, pois o Senhor é quem permite Satanás fazer alguma coisa ou não. Em Jó capítulo 1, verso 6, nós conseguimos entender um pouco isso. Diz assim no texto bíblico: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Nós vemos aqui que o diabo ele possui limites. Vemos que ele não pode fazer nada sem a permissão e o propósito do próprio Deus. No caso de Jó, podemos ver ao longo do texto que Jó perdeu sua família, seus filhos, seus bens, sua casa, sua saúde. Mas Satanás não teve poder para tocar na vida de Jó, porque o Senhor não queria isso e não permitiu. O propósito de Deus nessa situação foi mostrar para Satanás que a fidelidade de Jó não estava baseada nas coisas ou pessoas que ele possuiu, mas estava baseada em Deus. Jó era fiel a Deus e o amava, não porque Deus era bom com ele, lhe dando bênçãos. Seus amigos não entenderam, nem os mais chegados. Todos eles achavam que Jó tinha algum pecado, que ele tinha feito algo para merecer tamanho sofrimento. Mas aquilo tudo cumpriu os propósitos de Deus. Bom, nós já vimos quem são Satanás e os demônios. Agora nós vamos ver um pouco do que eles fazem, né? Ou até mesmo tirar um pouco de dúvidas a respeito de coisas que nós achamos que eles fazem, mas que na verdade eles não fazem, né? Bom, assim como nós vimos na aula passada que os anjos estão em atividade na terra e nos céus, os demônios também estão ativos. Muitas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal, entre outras, que seguem a sua linha de doutrinas, colocam a culpa no diabo por todo o mal que existe, por toda a desgraça, todos os problemas são causados pelos demônios, segundo essas igrejas. Então, se alguém perde um emprego, a culpa é do diabo. Se os negócios estão amarrados, a culpa é do diabo. Se o marido trai, a culpa é do
Diabo. Se uma criança é rebelde, é o diabo que está ali. Se uma pessoa possui inveja, ela é assim porque o diabo fez ela ser assim. Se o sujeito fica doente, a culpa é de quem? Do diabo. Se o dinheiro não dá para pagar as contas no final do mês, a culpa é de quem? Também do diabo. Nessas igrejas, a culpa sempre vai ser do diabo, nunca do homem. O homem é apenas um cavalo, como dizem alguns líderes dessas igrejas, onde o diabo monta e faz a festa. A verdade é que, embora Satanás e os demônios produzam mal nesse mundo, a culpa de todo o mal não é só do diabo. O homem e o pecado são os responsáveis pelo mal também no mundo. Daqui a 2 aulas, por exemplo, nós veremos sobre o pecado e os seus efeitos no homem, na natureza e no mundo. Mas hoje dá para dizer que o pecado de Adão resultou em tantos problemas para o homem e para a criação que culpar o diabo por tudo de ruim que acontece chega a ser ridículo. Quando o homem perde o seu emprego, ou quando não consegue pagar seus compromissos com o dinheiro que ganha, não é porque tem um tranca-rua na vida dele que está amarrando seus caminhos, mas é porque o pecado gerou essa situação. Vamos a Gênesis. Abre em Gênesis capítulo 13, verso 17. Diz assim: E ao homem declarou, Deus está falando, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Ou seja, aqui você pode ver que o culpado não é o diabo, não é os demônios, mas é o pecado de Adão. A mesma coisa podemos dizer sobre os problemas que o homem tem quando ele trai. O seu desejo de rebeldia, a inveja, a ira, os ciúmes, a bebedeira, entre outras coisas que nós colocamos a culpa no diabo. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, verso 19, o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas, são conhecidas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É interessante que Paulo não chama essas coisas de obras do diabo, ele chama de obras da carne. Todas essas obras são frutos do pecado, são consequências do pecado de Adão e nos afetam. Essas obras se manifestam em todos os homens, em alguns em maior proporção e outros em menor proporção. Mas todos os homens possuem um tique que os leva a praticar essas obras. E esse tique ele é provocado por causa do pecado de Adão. Outra situação comum que temos e que às vezes colocamos a culpa no diabo é quando se refere a doenças. Mas abra comigo a Bíblia em João capítulo 9, verso número 1. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Esse texto nos mostra que nem todas as doenças são causadas pelo pecado ou pelo diabo. Nesse caso, podemos ver que a doença daquele homem foi para que fosse manifesta a obra de Deus na vida dele, através de Jesus Cristo. Bom,
Passando agora para algumas aplicações. A primeira aplicação que nós podemos tirar do estudo de hoje é que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas ofereceu salvação a todos os homens que pecaram. Dessa forma, vemos que o diabo não tem salvação, não existe salvação para o diabo. Ele não tem, ele mesmo que ele se arrependa, ele não tem salvação. Nem os anjos. Mas nós, eu e você, e todo aquele que crê em Jesus Cristo, pode alcançar salvação. Tanto Satanás quanto o homem pecaram. A diferença é que Deus decidiu punir todos os anjos que pecaram, mas decidiu oferecer a salvação em Cristo Jesus aos homens. Essa verdade ela tem que nos alegrar, nos motivar a sermos fiéis ao nosso Senhor. Abra comigo João 3,16, é o capítulo, o texto mais conhecido da Bíblia. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. A segunda aplicação que nós podemos tirar desse estudo é que a Bíblia ela precisa ser interpretada corretamente. E a melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia mesmo. Muitos usam a palavra Lúcifer para identificar Satanás, o líder dos demônios, mas isso não está correto, isso está errado. Por quê? A palavra Lúcifer, ela vem do latim, a palavra lux ferro, ou Lúcifer, que quer dizer aquele que carrega luz, portador de luz. E nós temos essa palavra presente em algumas traduções antigas da Bíblia, principalmente no texto de Isaías, capítulo 14, verso 12. A palavra que tem lá no hebraico não possuía uma tradução ou um significado, uma palavra igual no inglês. Por isso alguns tradutores, ou no latim, por isso alguns tradutores, ao traduzirem aquela palavra, que é a palavra Hillel, usaram a palavra Lúcifer. Mas o texto em questão não está falando de Lúcifer, não está falando de Satanás. Aliás, ele fala de Lúcifer, mas não de Satanás. O texto em questão lá de Isaías, ele fala a respeito da queda de um dos reis da Babilônia, que provavelmente era Nabucodonosor. A melhor tradução seria, em vez de Lúcifer, estrela da alva, estrela da manhã. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Eu vou ler aqui algumas versões que eu separei para você ver que existem diferenças na tradução. No latim, eu não sei ler o latim, então eu não vou ler, mas eu vou compartilhar depois o texto na versão da Vulgata, que é a primeira Bíblia católica, lá que foi traduzida por São Jerônimo. E lá, quando ele fala a respeito, no verso 12, ele fala Lúcifer. Na Bíblia católica Ave Maria, diz assim: então, caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então, foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Na versão Almeida corrigida, revista e corrigida, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Na nova versão internacional, que é uma das versões mais atuais que nós temos, também repete um pouco a versão Almeida corrigida nesse ponto. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Bom, nos outros textos que a Bíblia tem essa palavra, os tradutores, principalmente no Antigo Testamento, eles escolheram outras palavras, como estrela da manhã, estrela da alvorada.
no Novo Testamento também. Só que nessas outras passagens, principalmente no Novo Testamento, nós vemos que Jesus é chamado de estrela da manhã, estrela da alva. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Usando a mesma tradução, as mesmas traduções, lá na versão latina da Bíblia Vulgata, que foi a primeira Bíblia cristã em língua latina, também fala a palavra Lúcifer. Eu não vou ler aqui porque eu não sei ler o latim, mas eu vou colocar na descrição ali o texto e aí você pode comparar e conferir. Na Bíblia Católica Ave Maria diz assim: assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Pedro está falando de Jesus. Na nova versão internacional, na NVI, diz assim: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Cristo. A Almeida Revista e Corrigida diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então você vê que a questão da palavra Lúcifer é errado quando nós usamos ela para falar a respeito de Satanás. Lógico que hoje você não pode chegar num culto e falar assim: vamos fazer uma oração a Lúcifer. Nós não usamos essa palavra. Por quê? Porque a cultura nossa já entende, já relaciona essa palavra com Satanás. Mas, biblicamente falando, e nós precisamos nos pautar pela Bíblia. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé, a nossa intérprete dela mesma. Então, na Bíblia, você não tem fundamento para dizer que Lúcifer é o nome de Satanás. Correto? Bom, uma outra aplicação que nós podemos tirar desse estudo de hoje é que o diabo ele não é tão poderoso como as pessoas pensam. Ele possui algum tipo de poder, mas esse poder é limitado. Eu gosto muito da definição de Lutero a respeito de Satanás como sendo ele o cachorrinho de Deus, né? Lutero dizia que Satanás ele era o cachorro de Deus. Por quê? Porque o Satanás estava na coleira. Você provavelmente já deve ter tido um cachorro, né? Alguns talvez até tenham tido um cachorro mais brabo, né? Um pitbull. Eu já tive pitbull, já tive rottweiler, que são cachorros bem violentos. E são cachorros que para você andar na rua, principalmente o pitbull, não pode andar sem coleira. Porque se você tirar a coleira do pitbull, o que ele vai fazer? Nhau! Vai morder. Ele vai, ó, né? Então você vê geralmente o pitbull andando com o seu dono na rua com uma focinheira e uma coleira, bem preso. A mesma coisa com Satanás, com os demônios. O poder deles é restringido pelo poder de Deus, pela mão de Deus. Eles só fazem aquilo que Deus permite, assim como vimos no caso de Jó, né? Deus não permitiu que eles tocassem na vida de Jó, mas permitiu que eles tirassem tudo de Jó. Mais uma aplicação que nós podemos tirar desse estudo é que o pecado é a causa do sofrimento do homem. O pecado é o que causa todo o sofrimento que nós vemos hoje no mundo. Se você vê pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de corona, por exemplo, do Covid-19, é por causa do pecado. O pecado fez com que a morte entrasse no mundo. Então, culpar o diabo por tudo aquilo de ruim que nós vemos também não é correto.
ele tem culpa, ele é o tentador, ele é aquele que é o nosso adversário, mas ele não tem a culpa de tudo, não. O pecado de Adão e, consequentemente, o pecado de toda a humanidade é o culpado disso. Uma outra aplicação que nós podemos ter desse estudo: a única forma de nós lutarmos contra o diabo e seus demônios e vencermos é através de resistência. Se você pegar o texto bíblico, principalmente os textos que falam de embates entre Jesus e Satanás, ali em Mateus capítulo 4, você não vai ver Jesus fazendo atos proféticos contra o Satanás. Você não vai ver Jesus fazendo correntes de libertação para expulsar Satanás. Você vai ver Jesus resistindo Satanás com a palavra de Deus. Tiago vai nos falar também que nossa função nessa batalha espiritual é de resistência. Nós devemos resistir em oração e na palavra. Uma outra aplicação que nós podemos tirar desse texto é que no mundo nós teremos muitas aflições. Nós seremos afligidos por muitas maneiras, inclusive por Satanás com suas tentações, com suas dúvidas, com seus medos. Mas nós temos a garantia da vitória. Cristo é aquele que nos garante a vitória. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 16, no verso 20. Romanos 16, 20. Diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e eu queria agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa aula e que possamos aplicar em nossa vida esse ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe.